Neste exato momento, nós já estamos oficialmente em temporada de Oscar, agora que os indicados à edição desse ano foram anunciados. E sabe o que isso quer dizer? Que também estamos oficialmente em temporada de Framboesa de Ouro. Caso você não conheça, o Framboesa de Ouro é uma premiação que é o oposto do Oscar. Se o Oscar elege, supostamente, o que teve de melhor no cinema do ano anterior, o Framboesa de Ouro premia o que supostamente teve de pior no cinema do ano anterior. Graças a essa premissa controversa, o Framboesa de Ouro também ganha destaque nas notícias todos os anos. E assim, particularmente, eu nunca dei tanta bola assim para essa premiação. Beleza, eu sempre ficava um pouco curioso e me divertia durante alguns minutos enquanto eu via os indicados a cada ano. Mas meio que nunca passava disso, sabe? Nunca foi algo que me pareceu ter tanta graça assim. E enquanto tem muita gente que gosta da ideia do Framboesa de Ouro, tem outra galera que, na verdade, detesta a premiação. Alguns chegam a defender que o Framboesa de Ouro deveria acabar. E olha, muito disso vem de críticas bem válidas a essa cerimônia. Tudo isso então nos leva a perguntar: para que serve o Framboesa de Ouro? E qual é a graça dessa cerimônia? Para tentar responder isso, a gente precisa entender de onde veio a premiação, como ela funciona e por que ela divide opiniões de fãs de cinema. Essa história toda começou com esse cara aqui, John J.B. Wilson, um agente de Hollywood que todo ano fazia uma festa na casa dele para assistir ao Oscar com amigos. E em 1981 ele decidiu fazer uma brincadeira com os convidados, uma votação para eles elegerem o pior filme do ano anterior. Essa honra, entre aspas, acabou indo para A Música Não Pode Parar, filme do grupo Village People. E na semana seguinte, a história dessa brincadeira se espalhou a ponto de chamar a atenção da imprensa, que noticiou brevemente o evento. E assim, Wilson decidiu repetir a ideia no ano seguinte, e também no ano depois daquele. E a cada edição do Framboesa de Ouro, a popularidade do evento crescia cada vez mais. Agora, o Framboesa era um evento mesmo, num auditório, com um certo nível de produção, com diferentes participantes e, é claro, com cobertura da mídia. Uma cobertura que só foi crescendo, com grandes veículos noticiando os indicados e os vencedores do Framboesa ano após ano. Hoje, depois de tantas décadas, essa brincadeira do Wilson é mundialmente conhecida por entregar prêmios de pior filme, pior ator, pior atriz, pior diretor, entre muitos outros. Ou seja, é tipo um anti-Oscar mesmo. E, não à toa, o Wilson decidiu aproximar o Framboesa de Ouro do Oscar o máximo possível. É por isso que os indicados ao Framboesa de Ouro são anunciados um dia antes da Academia anunciar os indicados ao Oscar. E a entrega do Framboesa de Ouro acontece um dia antes da entrega do Oscar. Beleza, então a ideia é indicar para o público quais foram as piores coisas do cinema no ano anterior. Mas piores segundo quem? Quem é que vota no Framboesa de Ouro? É um grupo de críticos de cinema, como no Critics' Choice Awards? É um grupo de profissionais de cinema, como a gente vê nos vários prêmios de sindicatos de Hollywood? É um coletivo de pessoas rigorosamente selecionadas, como na academia? A resposta para todas essas perguntas é não. Na verdade, basicamente qualquer pessoa com $40 sobrando pode votar no Framboesa de Ouro. Pois é, você pode ir no site da premiação, se cadastrar e pagar uma taxa de $40. E pronto, agora você tem o direito de votar no Framboesa de Ouro daquele ano. Segundo John Wilson, isso faz com que eles tenham todo tipo de pessoa entre os votantes, desde críticos e profissionais de cinema a gente que não tem nada a ver com essa área. Gente do público geral mesmo e que se empolgou o suficiente para participar da votação. Ok, então eles não têm muito critério para selecionar os votantes do Framboesa, mas pelo menos a seleção dos filmes indicados à premiação é mais criteriosa, não é? Errado. Sabe como eles escolhem os indicados de cada ano? Segundo o próprio John Wilson, ele e a equipe da premiação passam o ano inteiro de olho nas estreias, observando quais foram fracassos de bilheteria, vendo quais tiveram avaliações ruins no IMDb. Eles até mesmo olham quais tiveram pontuações baixas no Rotten Tomatoes, pelo amor de Deus, que desgraça. E a partir desses parâmetros, eles montam a lista de indicados. Pois é, você não ouviu errado. Os indicados não são necessariamente selecionados com base nas opiniões dos membros do Framboesa de Ouro. Não tem uma curadoria cuidadosamente feita dos piores longas.
Em vez disso, os filmes são selecionados muito mais pela reputação infame que eles ganharam frente ao grande público. Inclusive, a cerimônia nem mesmo exige que os membros do Framboesa tenham visto um filme para votar nele como o pior do ano. Ou seja, você tem uma premiação que seleciona indicados com base na opinião dos outros, que tem um quadro de membros construído sem nenhum critério e que permite votações às cegas. São fatores que já deixam uma coisa bem clara. Não existe apreciação crítica de verdade no Framboesa de Ouro. Essa não é uma premiação baseada em reflexões críticas sobre as faltas de méritos dessas obras. Não, o Framboesa de Ouro é basicamente um concurso de impopularidade, baseado no que a galera amou odiar no ano anterior. Ponto. Aliás, quer uma prova maior de que o Framboesa não pode ser um termômetro infalível do que realmente tem de pior no cinema? Basta olhar para a lista de filmes que foram indicados ao Framboesa e que são excelentes. Eu tô falando de coisas como Scarface, Missão Impossível, O Enigma de Outro Mundo, A Bruxa de Blair e, acredite se quiser, O Iluminado, simplesmente um dos melhores filmes da história. Isso tudo para dizer, não ache que filmes ou artistas indicados ao Framboesa de Ouro estão lá por causa da opinião especializada de profissionais da área. Não, sempre tenha em mente que esses indicados foram parar lá por um processo muito menos criterioso e bem mais zoado. Agora, tem muita gente que se incomoda com o Framboesa de Ouro, não tanto pelo método deles, mas sim pela proposta básica da cerimônia mesmo. Muitos questionam: qual é o propósito de fazer uma premiação para falar mal do trabalho dos outros? Veja bem, não é uma questão de não poder falar mal de filmes. Críticos de cinema fazem isso o tempo todo. Muitos críticos e veículos, inclusive, fazem as suas próprias listas de piores do ano. A diferença é que bons críticos vão falar mal dessas obras, enquanto fornecem uma perspectiva crítica de verdade, ponderando e explicando de forma mais aprofundada por que o filme não funciona. Só que, como a gente já viu, não é esse o interesse do Framboesa de Ouro. Eles não querem ser educativos ou construtivos nas suas indicações de piores do ano. Eles só querem tirar sarro mesmo. É o que admitem os próprios criadores do Framboesa. Segundo Wilson, a ideia da premiação é muito mais dar uma alfinetada na indústria. Eles querem colocar em xeque o senso de autoimportância de Hollywood. Então tá explicado, né? O Framboesa de Ouro não tem a intenção de ser um medidor sincero dos piores do ano. Eles só querem fazer graça. E aí, beleza, justo. Se a ideia deles é só fazer piada, então basta não levar eles tão a sério assim, correto? Olha, mais ou menos. Porque a verdade é que, ao longo das décadas, nessa tentativa de fazer graça, o Framboesa acabou fazendo muita merda também. Por exemplo, sendo extremamente misóginos. Basta olhar para a cerimônia de 2008. Na categoria de pior dupla em tela, eles indicaram duplas de atores mesmo, mas também quiseram ser engraçadinhos com uma indicação de Instinto Selvagem 2. Qual era a pior dupla em questão desse filme? Abre aspas, os seios assimétricos de Sharon Stone. Fecha aspas. Sim, eles indicaram os seios da atriz a pior dupla. Hahaha, que engraçado, vamos tirar sarro do corpo daquela mulher. Também teve a vez em que o Framboesa de Ouro indicou Transformers 4 a várias categorias. Mas em vez de chamar o filme de Transformers 4, eles acharam que seria muito mais engraçado as indicações chamarem o longa de Trannies 4. O problema é que, em inglês, tranny é uma expressão ofensiva direcionada a pessoas transgênero. Eles realmente acharam que era ok usar uma ofensa dessas como um trocadilho. We're going to prove who we are and why we're here. E quando eles não estão sendo abertamente ofensivos, muitas vezes o Framboesa só parece ser babaca de graça com certas pessoas. Porque beleza, eu até entendo você indicar um artista a pior ator, pior atriz ou pior diretor por um trabalho específico. Porque pelo menos parece que você está dando destaque àquela performance individual e não necessariamente mirando no artista em si. Existe um senso de que talvez o artista possa fazer algo melhor em outras oportunidades. Mas aí eles vão e criam o prêmio de pior ator do século, que a propósito foi pro Sylvester Stallone. Sério, premiar alguém por ser o pior ator do século.
Pra que fazer isso a não ser pra ser babaca com essa pessoa? E olha que isso pode acabar tendo um impacto real. Basta lembrar do Eddie Murphy. Você reparou que ele passou um tempo sumido das telas antes de voltar recentemente com Meu Nome é Dolomite? Pois é, em entrevista ao podcast do Marc Maron, o Eddie Murphy disse que esse sumiço foi porque ele se sentiu desencorajado de atuar depois do Framboesa de Ouro ter eleito ele o pior ator da década na cerimônia de 2010. Claro, ele mesmo admite que ele não estava feliz com os filmes que ele andava fazendo para começo de conversa. Mas ser eleito o pior ator da década só fez ele se sentir ainda pior, a ponto de fazer ele largar os filmes durante vários anos. E pode ser até que você esteja pensando, ah Max, isso aí é coisa de artista que não sabe ser criticado, que se leva a sério demais. E isso pode até soar mais verdade ainda quando a gente lembra dos famosos casos de celebridades que entraram na brincadeira e foram pessoalmente aceitar os seus framboesas de ouro, como a Halle Berry e a Sandra Bullock. Mas para elas é um pouco mais fácil fazer isso porque, no geral, elas são consideradas atrizes de mais prestígio. Em décadas de carreira, a Sandra Bullock só tinha sido indicada outras 2 vezes ao Framboesa de Ouro e a Halle Berry nunca tinha sido indicada antes, sem contar os Oscars que elas venceram. Agora imagina você sendo um ator ou uma atriz que o Framboesa faz questão de indicar por quase tudo que você faz. Como aconteceu com recordistas de indicações ao Framboesa como Sylvester Stallone, Eddie Murphy, Adam Sandler, Madonna. Indicações que acontecem de forma praticamente já automática e preguiçosa. Se você é um desses artistas e passa anos e anos por isso, depois de múltiplas indicações, a piada perde a graça e começa a parecer só uma perseguição mesmo. Talvez justamente por isso o Framboesa de Ouro tenha tentado mudar um pouco nesse quesito, porque em 2014 eles introduziram uma nova categoria, o Prêmio Redenção, feito para ser entregue àqueles artistas que o Framboesa sempre detonou, mas que agora fizeram trabalhos admiráveis. De lá pra cá, o Prêmio Redenção foi dado a pessoas como Ben Affleck, por Argo e Garota Exemplar, Sylvester Stallone, por sua atuação em Creed, Mel Gibson, por ter dirigido Até o Último Homem, e, sim, deram também pro Eddie Murphy, quando ele voltou cheio de elogios por sua performance em Meu Nome é Dolomite. É quase como se o Framboesa de Ouro estivesse dizendo, tá vendo galera, a gente não é tão malvado assim. Só para resumir então, o Framboesa de Ouro não serve como um termômetro criterioso dos piores filmes, nem parece ter quase nada de construtivo. E beleza, eu concordo que ele não tem a obrigação de ser essas coisas se a intenção é ser somente uma piada. Mas a verdade é que, até mesmo como piada, o Framboesa de Ouro funciona muito pouco. Principalmente quando essa tentativa de ser engraçado dá origem a brincadeiras problemáticas ou questionáveis. Então, se antes eu já não dava tanta importância assim pro Framboesa de Ouro, agora que eu estudei mesmo essa cerimônia, eu dou menos bola ainda para eles. Eu não acho que o Framboesa de Ouro precisa necessariamente acabar. Até porque uma dose de sátira, às vezes, faz bem. O problema é que o Framboesa de Ouro não é lá das melhores sátiras. Então, se for para ser assim, o Framboesa de Ouro vai continuar sendo, aos meus olhos, não mais do que uma curiosidade sazonal. Um meme que vem uma vez por ano com uma ou outra boa piada, para depois ser prontamente esquecido até que venha o ano seguinte. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, lembrando que a gente só tá no ar graças aos nossos apoiadores da campanha do Apoia-se. Eles ajudam a financiar o nosso trabalho todos os meses e para agradecer eu produzo conteúdos exclusivos para eles. Tem recomendação de filme toda semana, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Para conferir todos os detalhes da nossa campanha é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Se quiserem continuar ouvindo a minha voz, vocês podem me conferir lá no Cena Aberta, o meu novo podcast que sai toda terça e sexta nos seus aplicativos favoritos de podcast. E também vocês podem me acompanhar nas redes sociais, basta olhar os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.